Certo, pessoal, vamos dar sequência aqui então, né? Peço perdão, acabei tendo esse imprevisto. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Me ouvir bem? Qualquer coisa, avisa aqui através dos comentários. Beleza, turma? É, como eu falei no início da aula, isso tem acontecido, né? Eu já tinha deixado tudo pronto, mas volte e meia esses imprevistos técnicos acontecem, né? Tem essa carga um pouco espiritual, né, como eu falei, né, o inimigo nunca vai querer, né, então colocando tudo a culpa nele, né, enfim, né, tem todo esse crédito, mas sempre vai ter esses problemas, né, sempre vai ter esses problemas, eu encaro muitas vezes isso, né, às vezes como espiritual, né, porque estava tudo certo, né, o microfone desconectou 2 vezes, né, e depois acabou pifando de vez, né, e isso não era para acontecer, mas enfim, né, vamos dar sequência à nossa aula, certo, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Coloque aqui nos comentários para eu ter essa informação, se vocês conseguirem me ouvir bem e me ver bem. Beleza, pessoal? Que bom, Danilo, que bom que você estava gostando. Fico feliz, né? Fiquei bem triste também, né? Quase que eu não retorno aqui, mas senti essa necessidade em botar a câmera aqui do webcam para retornar novamente sem microfone, né? Agora, se Deus quiser, vai dar certo. Beleza, pessoal? Tranquilo, então vamos estar continuando aqui, né? Só deixa eu retomar aqui de onde a gente tinha parado, né? Então, primeiramente, a gente trabalhou a questão de formar uma comunidade de pessoas, né? Ter esse núcleo dentro da nossa casa que é essencial para o quê? Para a sociedade, né? Porque, primeiramente, resumindo o que eu falei, né? A família é o núcleo da sociedade, né? Então, se a família não vai bem, pessoal, se a família não vai bem, a cidade não vai bem, né? Se a cidade não vai bem, né, o Estado não vai bem, né? Se o Estado não vai bem, o país não vai bem, né? Isso resume um pouco de hoje como está o nosso país, né? Como está o nosso país. Por quê? Se a gente ir no efeito dominó, se a gente perceber, lá no final das contas, é o problema na família, né? O problema é na família, né? Então, como que a gente pode, não falando aqui resolver o problema do Estado, né? Do país em si, né? Isso não é tão simples, mas o primeiro passo é o quê? Investir na base, né? Investir na base. Né? O Olavo de Carvalho também ensinava sobre isso, né? Tem um vídeo dele conversando até com o Nicolas Ferreira, né? Trabalha a base, né? Começa edificando, construindo uma família hoje, que amanhã ela vai construir outra, em questão de tempo, né? Isso vai estar em uma escala maior, definida de uma forma positiva, né? Então, o primeiro ponto é esse quesito, né? O segundo, que São Paulo II nos ensinava, é o servir a vida, né? O segundo deve ser servir a vida, né? Isso inclui, como eu falei, gerar, acolher, educar e formar, né? É uma continuidade desse primeiro ponto, né? E aqui entra algo muito importante: educar os filhos é um acessório, né? Perdão, não é somente um acessório, né? É parte da vocação dos pais, né? É parte da vocação dos pais. Por que eu digo isso? Muitos, podemos dizer, pais católicos, né? Não apontando grupos, mas acredita que somente ser aberto à vida, né? Somente ter filhos já resolve o problema, né? Já resolve o problema, né? O que seria isso? Somente nasceu, não passou fome, não teve nenhuma doença, né? Não foi sequestrado, beleza. Né? Isso aí é ter uma família. Não, eu tive um filho. Isso daqui não é somente educar, né? Isso daqui não é somente educar, é uma extensão, como eu falei. Esse servir a vida precisa ir muito mais além. Né? O indivíduo, o ser indivíduo, ele precisa entender que a família dele é um lugar de amor. É um lugar que vale a pena ele estar. Né? Um lugar que vale a pena ele estar. Eu já vi muitos casais casando cedo e quando saíram de casa deram até um glória a Deus. Muitos casais até casam cedo, né? Que eu vejo realidades assim, porque não aguentam mais dentro de casa. Né? Ou seja, eles foram criados uma família, digamos que insuportável, certo?
a chance de eles repetir esse ciclo, se não tiver uma interversão do raciocínio, do intelecto deles, é muito grande, né? É muito grande eles continuarem sendo dessa forma, né? Então, esse é importante também, a gente criar esse ciclo dentro da nossa família. Você dá de fato amor para os seus filhos, para a sua esposa, para que esse amor gere frutos, né? A vida de um homem é medida pelos benefícios que ele deixa para a geração futura. O que a gente pode deixar de melhor nessa terra? É um amor, né? É um amor, uma boa educação, uma boa atenção para os filhos, né? Quando a gente morre, a gente não leva nada, mas a gente deixa muito de nós aqui. Sabe aquela pessoa que você gosta, que faleceu e você sempre tem boas lembranças dela? E é justamente isso que deve ser dentro de casa. Não somente como morrer, mas quando seus filhos saírem dentro da sua casa, eles não podem ter essa lembrança, esse pensamento que era algo ruim quando eles moravam com vocês, que dentro da sua casa eles só recebia raiva, brigas, né? Indiferença, frieza espiritual. Não, dentro da casa tem que ter esse amor, né? E é muito importante, até como o Danilo falou, né? É um efeito cascata, né? Um efeito cascata, ou seja, não estamos nem falando como isso vai ser considerado no meu juízo final, né? O juízo final. Estamos falando agora aqui questão da sociedade, da família, né? Eu preciso de fato cuidar bem da minha família. Esse é o segundo ponto que São João Paulo II nos ensina, esse servir a vida, né? Pai e mãe, eles não são somente cuidadores biológicos, né, como eu falei, né? Eles são cooperadores de Deus na formação de uma pessoa humana e cristã, né? Essa é uma das suas vocações. Você está sendo um colaborador de Deus, né? Você está cooperando junto com Ele para formar uma vida. Esse seu filho que nasceu, minha filha que nasceu faz uma semana, Deus morreu por ela. Pessoal, preste muita atenção no que eu estou falando aqui. Deus morreu por essa pessoa, por esse seu filho, por mim. Então, essa pessoa por qual Cristo morreu, ela precisa, né? Por si só, ela não vai conseguir sobreviver fisicamente, né? O recém-nascido, e espiritualmente, digamos, na eternidade, né, alcançar o céu. Ela precisa de mim, né? Então, eu tenho em minhas mãos, em minhas responsabilidades, né? Uma responsabilidade, algo valioso que vale um sangue de um Deus, que vale todo o sangue de Cristo na cruz. Então eu tenho que olhar com meus filhos não somente com os olhos materiais, porque se olhar com os olhos materiais, possivelmente eu não vou ver valor naquilo, porque às vezes é uma criança pequena que briga, que faz birra, que joga comida no chão, né? Se eu olhar somente com esses olhos, o que vai acontecer? Eu não vou dar valor, eu não vou conseguir amar, né? O amor, ele tem sentido, né? Porque existe essa vida após a morte, né? Essa vida daqui tem sentido por conta dessa vida após a morte. E as coisas passam a fazer sentido por conta disso, né? E é justamente isso, eu tenho que estar sempre lembrando da minha vida após a morte, que existe uma eternidade, vai existir um julgamento, que existe um Deus sobre nós que nos olha, que nos protege, para que essa minha criação, esse meu amor, essa atenção que eu dou para o filho, tenha sentido, tenha valor, né? Que eu também veja a importância de dar atenção, de amar, de cuidar, não somente como um fardo, né? Então, olha a importância. Você tem em mãos a responsabilidade, algo que Cristo morreu, né? Cristo morreu por conta do seu filho. E você vai cuidar dele de qualquer jeito, né? Você não vai dar atenção, você vai trocar o carinho dele por um celular, né? Por conta do celular, por conta de bebidas, né? Ir para uma festa e jogar bola com os amigos, enfim, estou usando exemplos, né? E é isso que eu estou meditando nesse segundo ponto, o servir a vida. Isso aqui é a vocação da família. Vocação da família. Segundo ponto, você ter essa educação e essa responsabilidade, que dentro das suas mãos, né, você tem algo, né, das suas responsabilidades que vale um Deus crucificado, que vale um Deus que veio aqui e morreu por nós. Então, não é brincadeira, né? Como o Danilo falou aqui também, construir família não é brincadeira, é um dom. E sabemos que dom não foi feito por qualquer um. Como é bom ver famílias fortalecidas na fé, onde os pais e os filhos assumem os seus papéis. Né? Muito bom, Danilo. Obrigado por estar interagindo. Sempre que tiver algo de bom para escrever, fique à vontade, né? Então, esses pontos que a gente está falando aqui é a finalidade da família. A finalidade da família segundo São João Paulo II. Ou seja,
Para a sua família ter sentido, vocês têm que viver esses 4 pontos, né, a gente está no segundo. Se você não viver isso, você não vai estar vivendo para a sua finalidade, ou seja, a sua vida vai começar a não ter sentido, né, a não ter sentido, né. Um exemplo, né, como eu usei aqui esse aqui é um tripé de celular, gente. Vocês estão vendo aqui? Qual que é a função dele, né? Apoiar o meu celular, né, para que eu consiga gravar os vídeos, que eu consiga usar eles, né, enfim, essa é a finalidade dele. Se eu usar esse tripé aqui para segurar a porta, né, para segurar a porta, ele pode até servir, mas ele não vai estar exercendo a sua finalidade, né? O tripé vai ter uma crise existencial? Não, né? Porque ele não tem alma, né, essa alma eterna, né? Ele não tem essa consciência moral, né? Ele não é um ser vivo. Agora, nós, seres humanos, somos. Né? Então, se eu não exercer a minha finalidade, algo de mim vai começar a mostrar que, peraí, tem alguma coisa fora do sentido. Né? Então, se você tem uma família e não vive um desses 4 pontos, pode ser a resposta que você tenha procurado para uma vida sem sentido. Né? Isso aqui é muito importante, pessoal. Beleza? Então, a gente precisa estar vivendo esses 4 pontos para, de fato, ter essa vida com sentido, ok? Pessoal, então, esse seria o segundo ponto dos 4 deveres segundo São João Paulo II. Alguma dúvida? Podemos continuar? Certo, pessoal. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso encontro. O terceiro ponto, né, o terceiro dever da família, segundo São João Paulo II, é participar do desenvolvimento da sociedade. Né? Isso é muito importante, como a gente falou lá no início. Né? O Danilo vai lembrar bem, né? É o efeito cascata, né? Se a família não vai bem, cidade não vai bem, enfim. Então, é importante que a gente haja na sociedade, né? Muitos casais, muitas pessoas pensam, não, isso que se lasque, né? É importante eu focar aqui na minha família. Não, né? São João Paulo II dizia que não. É por isso que é importante também a gente se posicionar politicamente, a gente ter um bom voto, né? A gente saber em quem votar, se faz coerência com os meus critérios, com os meus princípios, e ensinar os meus filhos também, né, a construir essa sociedade. Né? A vocação isso também está no nosso trabalho, também está no nosso trabalho, né? Como esse terceiro ponto fala, desenvolvimento da sociedade, né? Não existe vocações somente dentro da igreja, pessoal, né? Existem diversas vocações que são importantes, médicos, professores, policiais, terapeutas, psicólogos, bombeiros, enfermeiros, enfim, tantas profissões que não estão lá dentro da igreja que são importantes para a sociedade, né? São importantes para a sociedade. Então, participar do desenvolvimento da sociedade é muito importante para a finalidade da família. Você criar os seus filhos para que eles possam querer serem alguém que entregue alguma utilidade para esse mundo, né? Que entregue alguma utilidade, que eles não passem por essa vida despercebidos, né? Que eles de fato honrem, agora lá pelo lado espiritual, o sangue de Jesus, né? Que eles honrem e tenham uma vida digna, tem uma vida digna, que a presença deles seja sentida, né? Então, esse é o terceiro ponto, né? A família é a primeira célula da sociedade, né? A família é a primeira célula da sociedade. Não é um assunto privado no sentido moderno, né? O futuro da sociedade começa no lar, né? Não é algo da minha cabeça. Como eu já expliquei, é muito simples de enxergar isso, né? E hoje muita gente fala a família como algo apenas íntimo, né, particular, que quase sem impacto público, né, como se fosse dentro da casa, né? Mas como eu falei, né, mais uma vez completando esse assunto, a família se estende para fora, né? A sociedade, ela primeiro aprende dentro de casa, né? É na família que se aprende respeito. Família que se aprende respeito. É na família que se aprende responsabilidade, justiça, é na família que se aprende a servir, esperar a vez, carregar os deveres, viver limites. É tudo aí dentro. Então, se hoje, pessoal, essa é a resposta. Né? Se a gente vê uma sociedade doente, é porque essas pessoas não aprenderam dentro da família, né? Não tiveram boas famílias. Ou seja, efeito cascata. Não tiveram boas famílias, trouxeram isso para a sociedade, né? Porque se você vê uma pessoa com bons modos andando na rua, a presença dela vai ser notada. Ela vai dar bom dia. Se ela esbarrar alguém, ela vai pedir, opa, perdão. Vai falar um Deus abençoe na padaria, né? Vai sorrir, vai se vestir bem. Então, olha como a importância da família dentro da sociedade. Dentro da sociedade. Agora, se você tiver esse pensamento, não, a sociedade que se lasque, vou focar aqui somente dentro da minha família, né? Não estou
indiretamente fazendo uma crítica ao homeschooling, né? Muitas pessoas já me questionaram isso. Não, homeschooling também é importante, né? Se você tiver a consciência de fazer a capacidade de fazer para os seus filhos, mas um momento ou outro seus filhos vão precisar sair para o mundo, né? Eles não vão ficar para sempre dentro de casa. Então é importante esse terceiro ponto, como São João Paulo II dizia, você criar eles já preparados, né? Entendendo como funciona esse mundo, para bem viver, se proteger das tentações e entregar algo de útil, né? Entregar algo de útil, né? Certo, pessoal? Então esse seria o terceiro ponto, né? Participar do desenvolvimento da sociedade. A sua família, se for segundo a vontade de Deus, com esses pontos que estamos trabalhando, ela vai gerar algum impacto na sociedade. Se todos nós não nos omitirmos, se eu não me omitir, se você não se omitir, a Sabrina, o Danilo, de fato vivemos aquilo que Deus quer, a sociedade, nem que seja uma fração, vai ser moldada, né? Vai ser moldada, né? A fé sem obras é morta, ela precisa de obras na nossa fé. A gente não precisa aprender quem que tem uma luz para botar debaixo da cama, né? Não, ela precisa ser iluminada, né? O perfume ele precisa se derramar para ser sentido. Então é justamente isso, né? A gente precisa, pessoal, participar do desenvolvimento da sociedade, né? A gente precisa participar desse desenvolvimento para que assim a gente consiga edificar uma sociedade melhor, mais justa, na medida do possível, né? A gente não vai conseguir mudar toda a sociedade, mas naquilo que tiver ao meu alcance. Certo, pessoal? Alguma dúvida desse terceiro ponto, a qual estamos meditando? Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários, beleza? Danilo escreveu aqui, ó. Precisamos ser diferentes no meio dos iguais. A família não pode se privar apenas dentro de casa. A família precisa ser destaque nesse mundo que faz o caminho inverso. É justamente isso, né? Os bons precisam ser vistos, né? Tem tanta gente propagando ódio, propagando a indiferença, propagando o mundo sem sentido, a falta de sentido, a falta de Deus. Então, por que a gente iria se calar? Por que a gente iria se calar? Se não me engano, é uma frase de Fulton Sheen. Deus odeia a paz naqueles que foram destinados à guerra. É uma frase forte, né, e precisa ter um bom consciência para a gente pensar. Né? O que ele queria dizer com isso? Se você, de fato, tem uma missão de ir para a guerra, entre aspas, o combate espiritual, estar ali à frente, né, ou no meio da sociedade, ou no meio político, ou no seu trabalho, enfim, você sabe. Deus vai odiar a paz, né? O que seria a paz? A omissão, né? Esse pensamento que a gente trabalhou aqui, o Danilo também falou, não, vou ficar aqui somente no meu cantinho, né? Vou cuidar aqui somente dos meus, né? Tomara que ninguém me veja. Não. Se de fato essa for a sua vocação, você precisa ir para frente, né? Tem santos, de fato, que tem pessoas, né, que tem essa vocação, né? Santa Teresinha, né? Padroeira das missões e nunca saiu para uma missão. E agora São Francisco Xavier, também padroeiro das missões, rodou o mundo. E se fosse contar em linha reta, assim, questão de quilometragem, daria 3 vezes a roda ao mundo, né? Morreu de cansaço. Ou seja, essa era a missão dele. Se doar, se gastar. E se ele tivesse querido, não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, né? Sem incomodar ninguém, vou somente rezar, vou somente ir na missa. Deus não iria estar contente, porque era o que Deus pedia para São Francisco Xavier, né? Estou falando aqui de São Francisco Xavier, não de Assis. Aquela vocação, né? Então, a gente precisa estar participando desse desenvolvimento da sociedade e você precisa discernir qual que é a minha ocupação que Deus quer dentro da sociedade. Certo, pessoal? Esse seria o terceiro ponto aqui para estar terminando. E o último ponto, né? Quarto dever da família dentro da finalidade da família é participar da vida e missão da igreja, né? O terceiro ponto, o que a gente falou? Participar da sociedade, né? Da vida e missão dentro da sociedade, certo, pessoal? Agora é outro ponto mais a fundo, né? Podemos dizer que é um pouco óbvio, mas muitas pessoas não vivem, né? Participar da vida e missão dentro da igreja, né? E de fato, o quarto, a casa, ela deve ser um altar para Deus, né? Família cristã não é só ajudada pela igreja, ela participa da missão da igreja, né? O lar é chamado a ser a igreja doméstica, né? Lugar de oração, fé, sacramentos, testemunhos, né? Aqui São João Paulo II, ele eleva muito o olhar. A família cristã não é apenas um lugar onde existem pessoas batizadas, ela deve se tornar uma pequena igreja,
né? Direcionar a igreja doméstica, como eu falei, ou seja, dentro da sua casa, de fato precisa ter essa comunhão e a sua família ter essa, segundo São João Paulo II, essa vida ativa dentro da igreja. Né? Quanto que a igreja fez por ti, né? Quanto que a igreja faz por ti, e você não quer ter uma vida ativa dentro da igreja, né? É isso que São João Paulo II nos ensina. Imagina se todo mundo pensa desse formato, né? O que seria essa vida ativa? Pelo menos participação, missas, né, sacramentos, missa dominical, né, como dever do cristão. Se você conseguir e for ao seu alcance, a serviço, não importa o que seja, não importa se seja mínimo, ou varrer a igreja, ou fritar aquele pastel na festa da igreja, ou ler os avisos, ou tocar na missa, ou cantar, ou ler a liturgia, enfim, não importa se é grande, se é pequeno, não importa você estar disposto se for do seu alcance. Então, São João Paulo II falou a importância dessa participar da vida e missão da igreja. Imagina se todas as pessoas, como eu falei, tivessem esse pensamento: não, não quero ter essa participação, né? Vou ir na missa, mas fora isso, nada mais. A igreja ia deixar de existir, porque ela é formada por fiéis, né? Ela foi fundada por Cristo, que é santo, mas é formada por pecadores, né? Que somos nós. Então, o quarto ponto que São João Paulo II nos ensina é para participar da vida e missão da igreja. Certo, pessoal? A Sabrina escreveu aqui: infelizmente, o mundo quer nos convencer de que construir uma família não vale a pena. O feminismo contribuiu muito com esse pensamento, é notório. Vocês não imaginam quantas pessoas já tentaram me convencer de vocês não imaginam quantas pessoas já tentaram me convencer de que casar e ser mãe é algo opressor, que vai atrasar a minha vida. Muito triste isso. De fato, Sabrina. A nossa sociedade está voltada para isso. E como que a gente tem tanta certeza disso? Como eu falei, efeito cascata, né? É só olhar para como que a sociedade está. Se a família é o berço da sociedade, né? Se tudo que a gente tem de bom a gente aprende na nossa família, em longa escala, né? Se a família está doente, a sociedade está doente. Se a sociedade está doente, a família também está doente, né? Então, de fato, é muito triste a gente ver isso, quanto que eles querem destruir a família. Muitas vezes chega a ser irracional, sabe? Por que a família? Se a família não era para ser algo tão bom, né, onde estão as pessoas mais importantes, as pessoas que a gente ama, o lugar que a gente está bem, por que a família é tão atacada assim? Por que a família é tão atacada assim? E aqui entra o ponto de vista espiritual, que é justamente por isso. É na família que nascem os santos. É um exemplo aqui, como a gente citou, Santa Teresinha, né? São Luís e Santa Zélia, seus pais também eram santos. Teve santos que já não tiveram esse exemplo dentro de casa, né? Mas se os pais deles não estivessem lá para educar, para dar comida, né, para ensinar os modos, eles não seriam santos, né? Eles não seriam santos. Então, como eu falei, também essa educação da parte física, biológica é muito importante essa criação, né? Então, dentro da família, né, todo santo ele veio de uma família, né? E como a Sabrina falou sobre o feminismo, né, quanto que é triste, né, essa palavra empoderamento feminino, eu acho muito triste, porque eles querem dar, de fato, algum poder para a mulher, né? Não, a mulher precisa ser mais valorizada. Enquanto isso, a gente não percebe que a mulher tem a maior honra de todas, que é ser mãe. Sem as mães, ninguém viria ao mundo. Eu vim, né, de uma mulher, de uma mãe. Você veio de uma mãe. Ou seja, todas as pessoas, então, as mulheres têm essa responsabilidade, essa graça de colocar pessoas, gerar uma vida. Sabe? Existe coisa mais grandiosa do que isso? Minha esposa gerou agora, né? A Verônica nasceu semana passada, a coisa mais linda. Durante 9 meses ficou ali dentro dela se formando. Né? Existe coisa mais grandiosa para a mulher do que isso, do que formar uma vida, né? Eu não consigo imaginar o que de fato o feminismo quer ter esse empoderamento feminino. O que é? É ganhar um salário a mais? É ganhar R$ 100, R$ 200 a mais que os homens? Né? De fato, o feminismo é muito confuso nesse quesito, porque a mulher ela já está, digamos assim, né, de uma forma bem simples, num patamar elevado assim. Dentro da realidade cristã, como São Paulo dizia, marido sacrificam-se, né, pelas suas mulheres, né, se honram pelas suas mulheres, assim como Cristo morreu pela igreja, sacrificou pela igreja. Ou seja, talvez não esteja desse formato, mas na teoria, para os maridos viverem, se gastarem, né,
sacerdote da casa, né? Sacerdote significa sacrifício, pelas suas mulheres, né? Ou seja, a mulher na vida de um homem é o objetivo principal, né? Protegê-la, né? Cuidá-la. Ou seja, na estrutura a mulher está como objeto, digamos que de mais valor dentro da família, né, dentro do homem, né. Hoje a minha missão, a minha vocação é cuidar da minha esposa, é amá-la, protegê-la das tristezas, das, inseguranças, das tempestades, né, estar junto com ela, né, proteger as filhas que saíram dentro dela. Então, esse é o pensamento que o feminismo quer destruir, né, quer destruir. Eles querem que a mulher tenha mais do que isso, que de fato, né, é algo que não faz sentido, né, ao ponto de vista nós católicos, né. Eh O Danilo escreveu: a família deve ser unida na sociedade e também na igreja, né? Infelizmente, não vemos tantas famílias unidas na Santa Missa, sempre faltando alguém. É justamente isso, Danilo. Muitas pessoas não frequentam dentro da igreja, né? Isso está se perdendo com o tempo, né? E é algo muito triste. Certo, pessoal? Então, esses seriam os 4 pontos, né? Como eu falei, é de uma pincelada bem rápida, né? Pela encíclica de São João Paulo II, né? O consórcio da família. Se vocês tiverem interesse, depois a gente pode fazer uma formação mais profunda, meditando tudo que é escrito dessa carta, né? Precisaria, quem sabe, até um curso, né? Seria interessante, né? Porque é bem extensa, mas seria interessante, né? Seria muito importante, né? Então, como eu falei, segundo São João Paulo II, usando o conceito de finalidade, né? O ser, ele tem sentido quando ele está vivendo a sua finalidade, né? Isso também vem lá de Aristóteles, né? Se eu não vivo a minha finalidade, se, né, como eu usei até o exemplo aqui do tripé, né? Esse tripé é feito para segurar o celular. Ele está segurando o celular e está vivendo a sua finalidade. Eu posso colocar ele para segurar a porta? Posso. Ele vai estar servindo para aquilo que ele foi feito? Não. Mas vai aguentar o tranco, né? Vai dar para segurar a porta. Só que ele não vai ter uma crise existencial, né? Como eu falei. Por quê? Ele não tem uma alma, né? Mas eu, Vander, tenho uma alma, né? Fui também feito para uma finalidade, né? E qual que é essa finalidade, né? Qual que é a finalidade? Eu, homem, casado, né? Qual que é a minha finalidade? É justamente isso que eu preciso descobrir, né? Não vou entrar nesse ponto, senão vai se estender muito. Mas né, agora trazendo para essa aula, São João Paulo II, ele deu esses 4 pontos como finalidade da família, né? Se você hoje não está vivendo ou negligencia um desses 4 pontos, pessoal, um desses 4 pontos, a família não vai ter o sentido, né? Algo vai estar faltando, né? Se de fato você não serve a vida, é, o, a responsabilidade de desenvolvimento da sociedade, participar na Santa Missa, o servir à vida, como eu falei, né? A formação da comunidade de pessoas, né? Se um desses pontos assim você não busca fazer, algo vai estar faltando, né? Não é somente isso daqui, né? Toda a teologia, né? Toda a estrutura da família não está aqui, mas isso daqui é muito completo, é muito completo mesmo, né? Então, eu achei muito importante trazer, né? Eu ia falar sobre outro tema, mas eu achei muito importante trazer essa carta, esses 4 pontos, né? Embora a nossa aula teve esses problemas com o áudio, né? Que tivemos em 2 partes, né? Eu vejo que tem bastante gente participando aqui. Eu acredito que ela fez, né, a sua finalidade. Eu consegui, de fato, passar essa mensagem. Fico feliz que o pessoal aqui está interagindo, né? Pessoal, muito obrigado mesmo que vocês estão participando. Eu vou ler aqui a mensagem do Danilo. Muitas sábias palavras. O quão bom seria vários casais assistindo essa aula, né? E após ouvir, começar a pôr em prática. Isso é uma grande verdade, né? É uma grande verdade, Danilo. A Anitta também falou, muito obrigado. É muito bom, gostei muito. Obrigado, pessoal, que vocês estão assistindo, né? Esse foi o encontro desta semana. Espero que vocês tenham gostado, né? E peço perdão mais uma vez pelo esses imprevistos, né? Pelo essa corte que deu aqui no meio da aula, mas tenho certeza que conseguiu passar a mensagem, né? E se você hoje está precisando dessa ajuda, né? Para de fato colocar em prática, como eu falei no início da aula, muitas vezes a gente sabe, mas não consegue colocar em prática, né? Posso estar oferecendo essa ajuda para vocês, né? Vou estar disponibilizando 3 horários para pré-consulta gratuita comigo, né? Para você, se de fato precisar ter interesse em aprofundar alguma área na sua vida dentro da terapia, a gente está trabalhando isso, né? O que seria a pré-consulta gratuita, né? Seria uma conversa, né? Uma videochamada,
onde eu entenderia seu problema, você me partilharia, né, o que que você está precisando hoje dentro da sua casa, o que está acontecendo de ruim, o que que você precisa melhorar. E falando para sua realidade, eu ia mostrar como meu método terapêutico ia fazer sentido para você. Aí, a partir dali, você ia ver se teria interesse em começar um método terapêutico ou não, né? É sem compromisso, é gratuito, né? Se você, a Sabrina, o Danilo, a Anitta, tem mais alguns nomes ali, não estou conseguindo ler, participaram, gostaram, né? E gostariam, né? Sem compromisso, né? De ver como que seria um acompanhamento terapêutico, né? Dentro, né, do meu método terapêutico, vou estar deixando o link ali no grupo dessa pré-consulta, né? Para vocês preencher o formulário, para a gente estar marcando essa pré-consulta gratuita, porque tenho certeza que se esse encontro já foi bom para você, essa pré-consulta, e se for da sua vontade depois, né, um acompanhamento terapêutico, também será muito importante, também te dará muita clareza a respeito da vida e como botar esses 4 pontos, esses 4 deveres em prática hoje na sua vida. Certo, pessoal? Vou abrir alguns minutos aqui para perguntas e respostas, né? Se vocês quiserem estar fazendo algumas perguntas, fique à vontade para estarmos já dando encerramento ao nosso encontro dessa semana. Certo, pessoal? Perfeito, então, pessoal, acredito que talvez não tenha nenhuma pergunta. Então, vou estar aqui encerrando a nossa live de hoje. Muito obrigado mais uma vez, vocês que assistiram de coração. Tenho certeza que foi muito bom. Deus abençoe você. E se Deus quiser, essa semana vamos ter outro encontro para estar aprofundando melhor a nossa a nossa família, fortificando, né, podemos assim dizer, a nossa família, a sua vida. Qualquer coisa, precisar de alguma ajuda, é só me mandar mensagem. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.